Saudações, pessoal, dando continuidade aqui à série de dicas de leitura. Hoje é a dica número 10, é um livro que eu considero nota 10 ou mais, nota 50 ou além. É o livro 50 Plantas que Mudaram o Rumo da História, de Bill Laws, um autor que é historiador e escritor, reside na Inglaterra e já colaborou com jornais como The Guardian, The Daily Telegraph e BBC History. Então, o autor ele apresenta 50 espécies vegetais ao longo da obra, com belas ilustrações, informações científicas e históricas sobre cada uma das espécies e, como o título fala, como essas espécies influenciaram e influenciam a história da humanidade, como elas estão relacionadas com o desenvolvimento, com as transformações que a humanidade vem passando ao longo da história. Então, ele tem um projeto gráfico muito bonito, além de textos muito ricos, e é uma leitura muito interessante. Eu achei que quando eu tive a oportunidade de ler ele pela primeira vez, foi muito fantástico, assim, foi uma leitura muito suave. Aqui é o sumário, com as 50 espécies, que vai desde agave, cebola, abacaxi, bambu, repolho, chá, cânimo, pimenta, malagueta, quina, laranjeira, coqueiro, passando pela soja, o eucalipto, noz moscada, diversas outras, uva vinífera, vinho, milho e o gengibre, além de diversas outras que eu acabei, senão vai estender se eu ficar falando uma por uma aqui. O interessante é, muitas das vezes a gente tem no prato da gente, tem na nossa alimentação ou no nosso dia a dia alguma espécie, a gente acha que, nossa, sempre teve ali ou sempre esteve à disposição ou foi fácil. A gente não sabe que muitas das vezes teve toda uma história, aquela espécie atravessou um continente, aquela espécie foi alvo muitas das vezes de disputas, de lutas, e aqui o livro ele narra através de fatos históricos como essas espécies, o que eu achei mais fantástico, como da área de agrária, ciências biológicas, da área científica, como algumas espécies que chegaram no nosso cotidiano e estão distribuídas ao longo de todo o planeta, como soja, milho, trigo, batatas, como ocorreu para hoje em dia ela estar aqui. Por exemplo, a soja ela veio da Ásia e ela sofreu uma viagem até chegar aqui. A batata, por exemplo, ela é originária aqui da América do Sul, da região dos Andes. E aí, em certo período, ela se popularizou na Europa, passou a ser um alimento muito consumido pelas camadas mais humildes. No entanto, ocorreu uma praga lá em certa época, se eu não me engano, na Irlanda, e muitas pessoas começaram a morrer de fome porque as batatas, que era o principal alimento, estavam com uma praga, estavam apodrecendo. Então isso gerou um fluxo migratório para os Estados Unidos. Daí muitos irlandeses hoje em dia se encontram lá por causa de uma grande fome que passaram, porque o alimento principal, que era a batata, e outras condições agrícolas começaram a deteriorar na Europa. E o que eles fizeram? Eles voltaram, no caso para recuperar as batatas, eles voltaram para a América do Sul em busca de variedades mais resistentes, que é de onde eles tiraram elas e popularizaram na Europa. Quando a principal variedade se tornou alvo de praga, eles buscaram variedades mais resistentes. Eu achei isso muito interessante. Fala também sobre a questão do milho, do trigo, que são... E como algumas espécies, o trigo é a base da alimentação no Oriente Médio, como o milho é a base da alimentação, muitas das vezes, na América Central, do Norte, como outras espécies, como o chá. Assim, eu estou falando muito porque me traz muitas lembranças boas da leitura. Não é só sobre planta, é sobre história. Na verdade, o livro não é só sobre como 50 plantas mudaram a história da humanidade, como pessoas que se envolveram no cultivo, como grupos sociais, como a humanidade, com a sua capacidade de criação e modificação ao longo da história, ela se adaptou e continua utilizando os recursos de forma positiva ou às vezes negativa. Então,
para finalizar, eu acho muito interessante o que está atrás aqui do livro, na capa traseira, diz assim: é a Hungria que abrange espécies vegetais que transformaram a vida no nosso planeta. Em forma belamente ilustrado o texto apresentando o nome científico da planta, suas características, além da região nativa e o seu principal uso, seja ele medicinal, comestível, comercial ou prático. As resenhas mesclam ainda elementos da história socioeconômica, política e agrícola e constituem um olhar fascinante sobre as plantas sem as quais o homem não consegue viver. Então, pessoal, ao ler esse livro, além de conhecer um pouco sobre esses vegetais, na verdade a gente viaja através da história humana e como se desenvolveram transformações, como às vezes depender só de uma espécie economicamente. Aqui fala sobre a seringueira, que teve um ciclo econômico muito forte aqui na Amazônia através dessa espécie, e como muitas das vezes a economia está atrelada só a um produto, como isso pode ser negativo ou positivo, se for bem direcionado. Então, recomendo para vocês 50 plantas que mudaram o rumo da história. 10ª dica de leitura, nota 10. Quem puder adquirir em sites especializados, aí é da editora Sextante, através do site da editora, ou através de o site de compra e venda às vezes, de primeira ou de segunda mão. É muito interessante. Quem puder adquirir, buscar conhecer mais sobre essas histórias. Obrigado, fiquem todos na paz.